sábado 22 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse sábado celebramos a festa da Cátedra de São Pedro e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a passagem da profissão de fé e do primado de Pedro, juntamente com os anúncios do Messias sofredor, as condições do seguimento de Cristo e a sua transfiguração, constituem o prólogo do discurso eclesial. No Evangelho de hoje, partindo das perguntas de Jesus aos seus discípulos, distinguimos essas três partes. Primeira, identificação de Jesus pela multidão. Segunda, profissão de fé de Pedro. E terceira, primado eclesial do apóstolo. A confissão de Pedro no texto de Mateus não se limita à messianidade de Jesus, como em Marcos e Lucas, mas chega até a sua divindade. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Afirmação cristológica que supõe a revelação do Pai, como lhe diz Jesus. Aqui se adianta já a fé pascal dos apóstolos e da comunidade cristã depois da ressurreição do Senhor. A terceira parte, o primado eclesial de Pedro, é exclusivo de Mateus. Sendo importante, não é mencionado na passagem paralela dos outros dois sinóticos. Se nesses dois evangelistas o protagonismo absoluto da cena é de Cristo, ficando Pedro em lugar secundário, como interlocutor oponente, em Mateus, ao contrário, dá-se muito relevo à pessoa de Pedro. Não podemos ignorar que o texto do primado tem sido polêmico na história eclesial e no campo da exegese bíblica e da teologia. Polêmica que alcança o seu auge nessas palavras de Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto tem enorme importância para a fundamentação bíblica e teológica da Cátedra de Pedro, o seu primado eclesial e a sua relação com o colégio apostólico dos bispos, assim como as igrejas dos irmãos separados. A tradição católica aceitou sempre o texto como autêntico, mas os biblistas protestantes dos finais do século XIX e princípios do século XX consideram-no como acrescentados no século II pela comunidade de Roma em prol do papado. Hoje é opinião comum entre os especialistas que a passagem é autêntica, isto é, palavra de Jesus, se bem que a maioria pensa que o seu momento foi nas aparições pascais. Por fim, rezemos. Concedei, ó Deus onipotente, que não sejam abalados por nenhuma perturbação aqueles que edificaste sobre a pedra da apostólica confissão de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.